E hoje nós temos uma história muito especial para fechar essa série. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o 14. Uma parábola que tem como título, uma história que tem como título, a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus conta essa história da seguinte maneira: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus conta essa história e a Bíblia diz que ele conta, mais uma vez, como as histórias que nós vimos, que sempre tinham direcionamento para pessoas que acreditavam na sua própria justiça, que acreditavam na sua própria força, falando para os religiosos da época, para aqueles que inclusive buscavam a Deus na época. Jesus então conta uma história para nos ensinar algumas lições. A história de hoje, o tema de hoje, ela mais ou menos tem uma seguinte pergunta a ser respondida por Jesus: quem pode entrar no reino? Quem o reino de Deus aceita? Quem são as pessoas aceitas por Deus? Qual a oração que Deus ouve? E Jesus, para contar essa história, ele faz semelhante a colocar num palco 2 atores. Ele monta o cenário, que é o templo, e nessa sua história, no cenário ele coloca 2 atores, que sobem em direção ao templo. E um deles logo caminha em direção ao templo e vai lá para o lugar de destaque do templo, para o altar do templo, e esse abre o peito e abre as mãos para orar. Enquanto isso, nós temos um outro personagem que Jesus coloca, que também sobe ao templo, mas que ao invés de ir em direção ao altar, ele fica no lugar, no mais fundo do templo, no lugar mais discreto, e ao invés de estender as mãos e começar a orar, esse baixa a cabeça e bate no peito, com muita tristeza. E ele vai contando então como foram essas 2 orações. 2 homens que nesse lugar então nos mostram, mais uma vez, daquilo que Jesus costuma fazer, 2 tipos de pessoas, de como elas se apresentam para Deus, de como elas entendem Deus, inclusive como elas oram para Deus. E aqui o assunto é oração. E o nosso título provocativo para essa história é: aquela história da oração que não passou do teto. Você já teve a experiência de estar orando e daqui a pouco se pegar meio viajando na sua oração? Pensando no time de futebol, pensando na comida que tem para fazer. Daqui a pouco você lembra: eu estava orando. Você já teve essa experiência? Você já teve a experiência de orar com sono? Como diz daquela oração com sono do cara que diz: Deus abençoa os meus pecados e dorme com Deus, amém. O cara estava com tanto sono que misturou toda a história lá. Você já teve essa experiência de fazer algumas orações que, dependente do estado que você está, você pensa: essa nem passou do teto? Por quê? Qual é normalmente a nossa reação ao dizer uma oração que não passou do teto? Eu estava meio desconcentrado, eu andei errando demais, fiz umas coisinhas meio erradas aí, eu nem sabia o que falar direito para Deus. Mas normalmente quando a gente sai bem da nossa oração é quando a gente consegue formular frases bonitas, não é? Que a gente sente aquela presença de Deus,
que a gente, na nossa oração, até pensa assim, olha como saiu bonito o negócio hoje, ó. Até Deus deve estar dizendo assim, que legal essa oração. Jesus quer nos ensinar de fato qual é a oração que passa do teto e qual é a que bate no teto e volta. E vai um pouco contra o que nós costumamos fazer. Primeiro eu quero olhar com vocês esse homem, o fariseu. O fariseu é o homem que aparece a oração dele no capítulo 18, do versículo 9 até o 12. E você olhou bem como é essa oração? O fariseu ora da seguinte maneira: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Deus, obrigado, porque eu sou eu. Eu não sou como esses outros, ladrões, adúlteros, corruptos. Ah, Deus, obrigado porque eu sou assim. Obrigado, Deus, porque eu não sou nem que nem esse publicano que está aqui dentro também, que é outro que... Deus, obrigado porque eu sou aquele que jejua. Ah, Senhor, como eu sinto a Tua presença. Ah, Senhor, como eu te busco. Oh, Senhor, como eu me dedico para Ti. Ah, Senhor, esse sou eu. E ele abre os braços e ora, e sente a presença de Deus. E da sua boca fluem lindas palavras. Palavras bonitas. E legal que nas palavras dele o agradecimento era por ser quem ele era. E por olhar para a sua própria vida e dizer, olha só, olha quanta coisa no meu caminho eu fui acrescentando, eu sou uma bênção. E ele vai falando, eu sou. Você já percebeu que ele não fala nada errado aqui? Que bom que ele não é ladrão, não é verdade? Que bom que ele é honesto. Que bom que ele jejua. O problema é o que ele entende de Deus quando ele faz isso. O problema é o que ele entende sobre quem Deus é e sobre quem ele é quando faz esse tipo de oração. Num livro sobre parábolas de Jesus, o escritor Clayton Kunz, ele diz assim: aquilo que o fariseu dizia a respeito de si mesmo era verdadeiro. Seu problema não era que não tinha progredido suficientemente ao longo da estrada. O problema era que estava na estrada totalmente errada. O fariseu orou algo que era verdadeiro sobre si mesmo. Não tinha nada de errado na sua oração. Tinham valores na sua oração. Tinha um homem de caráter na sua oração. Tinha um homem que você confiaria em emprestar dinheiro, quem sabe, ou deixar ele cuidar do caixa. Era um homem correto. Não tinha nada de errado na sua oração. O grande problema não era que ele estava progredindo moralmente. O grande problema não era do seu caráter aprovado. O grande problema é que ele estava na estrada errada. Porque ele entendia no seu relacionamento com Deus que o mérito do que acontecia e do que ele se capacitava a fazer tinha a ver com a sua própria força. O que fazia com que ele fosse melhor diante dos outros era o que ele tinha conquistado, a forma que ele se apresentava a Deus e a forma que ele cumpria tudo o que ele aprendia. E era um homem que aprendeu na sua oração a fazer algo que é um perigo para todos nós constantemente. De logo entendermos que está nas nossas mãos Deus nos aceitar. Deus me aceita porque Deus não me aceita porque eu não. Aí começa o nosso erro. Aí a gente pega o caminho da estrada errada. Aí entra muitas vezes na nossa vida uma vida para Deus sem Deus. Uma vida que em todos os lados que você olhar, nas atitudes que tomar, nas coisas que faz, tem tudo a ver com Deus. Só que Deus não está nessa história. E esse é um perigo para mim e para você. E Jesus alerta nessa história de dizer, olha, o fariseu subiu ao templo e abriu os braços, dizendo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que eu faço e obrigado por quem eu sou. E a Bíblia nos mostra no versículo 13 e 14, na história de Jesus, um que estava do outro lado, que era o publicano. Esse, quando ele chega ao templo para buscar a Deus, ele não consegue reagir direito.
Ao invés de abrir os braços, ele se encolhe. Ao invés de estufar o peito, ele bate no seu peito. Ao invés de estar alegre de braços abertos, ele está triste, batendo no seu peito, sem nem saber o que falar direito. Sem nem saber como se apresentar diante de Deus, porque ele sabia quem ele era. O publicano era alguém que no tempo de Jesus desviava dinheiro. Desviava o dinheiro para lucrar para si mesmo. Era alguém que tinha um jeito todo especial de enganar as pessoas para enriquecer. Era odiado e desprezado pelos judeus, pelas pessoas de bom caráter que estavam ao seu redor. Não somente porque ele roubava, mas também porque ele tinha contato direto com os gentios, aqueles que eram considerados piores, que eram considerados impuros. Então esse homem era um desses. E na parábola diante de Jesus nós vemos que ao invés de ter a convicção de que fazia tudo certo, a sua única convicção era de dizer: eu não mereço, porque eu sou pecador. Eu não tenho direito de chegar aqui. Erguer os olhos na oração era um gesto normal na religião judaica. Mas esse homem que estava diante de Deus na sua oração, ele tinha um senso de indignidade, que ao invés de levantar os olhos e sentir a presença de Deus, e sentir o poder de Deus, e falar com poder e autoridade, o máximo que ele conseguia era, com a voz trêmula, bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador. Eu não mereço. Eu não sou digno. A minha vida me entristece. O que eu trago para o Senhor são mãos vazias. Eu não tenho nada para mostrar que eu fiz de bom. Eu não tenho nenhuma exigência para fazer. Eu nem posso olhar para o lado e dizer: eu não sou como os outros. Porque eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Dois homens diante de Deus. Um olhando para Deus para fazer a sua autopropaganda de tudo que ele era capaz de fazer e que inclusive ele entendia que Deus o ajudava a fazer. Obrigado, Deus, porque eu cheguei aonde cheguei. E outro dizendo: Deus, eu nem sei se eu falo contigo porque eu não chego a lugar algum. Jesus nos traz essa história para nos lembrar de uma coisa bem importante. O reino de Deus é para quem entende que não consegue. Os braços abertos de Deus é para quem pede por socorro e diz: eu não consigo. Jesus já tinha dado a dica quando ele disse: quem precisa de médico são os doentes, e não os sãos. Os sãos não precisam de médico. Jesus não estava dizendo que aquelas pessoas que se achavam dignas não precisavam de médico. Jesus estava ironizando, Jesus estava sendo meio sarcástico ao dizer para elas: vocês não precisam mesmo. Só que tem uma coisa: o reino de Deus é para aqueles que entendem a sua posição diante de Deus. Brennan Manning, ele vai dizer assim da seguinte maneira para nos fazer entender como é a nossa situação diante de Deus e aquilo que Jesus nos ensina. A boa nova do Evangelho da Graça grita em voz alta: somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Queridos, a nossa situação diante de Deus é essa: mendigos. O que nós temos para oferecer? Nada. O que nós temos que se tornou um mérito do qual nós podemos estufar nosso peito e dizer: Deus, esse aqui sou eu? Nada. Na verdade, muitas pessoas envolvidas, seja pela religiosidade, ou seja pela cobrança social, ou seja simplesmente por uma visão errada do que é se relacionar com Deus, passam a vida inteira num relacionamento com Deus, entendendo que buscar a Deus e experimentar a presença de Deus tem tudo a ver com o primeiro homem. Onde você entende que de fato, quando todo mundo puder olhar para você e definir o seu caráter, que aí você está bem com Deus, de todo mundo dizer que você é uma pessoa legal, que é boazinha, que aí que você alcançou o ponto alto do que Deus espera de você. Só que o problema é que muitas pessoas,
Ou todas as pessoas que começam a ter essa visão, entram na estrada errada e começam a viver uma vida com Deus que é de um caminho quase sem volta, onde nós começamos a entender que eu faço por merecer. E esse tipo de fé, ele não nos torna nada mais, nada menos do que pessoas extremamente infelizes. Porque você vai ter que viver rodeado de máscaras para poder ser alguém que apresenta tanta coisa boa diante de Deus. Para você viver isso aqui, você vai ter que se enganar todo dia. Para você achar que consegue, você vai entrar num jogo que vai trazer muita tristeza. Porque em mim e você sempre vai faltar algo. Nós vamos viver numa arrogância, porque nós vamos começar a ter uma visão tão positiva de nós, que é a arrogância que dominava o coração do fariseu. O que o fariseu dizia? Obrigado, porque eu não sou que nem esses outros aí. E a igreja cristã ao longo dos séculos é acusada disso, e é verdade. Pessoas que se aproximam da igreja começam a ver na vida dos cristãos, daqueles que dizem que amam a Deus, algo que elas não conseguem alcançar. Ou quem sabe elas conhecem um pouco mais e veem tudo que elas anunciam que precisam, tudo que elas anunciam que fazem parte de uma vida com Deus, na verdade é algo que nem elas mesmas cumprem. E as pessoas vivem então um sistema de vida, uma maneira de vida, uma religiosidade, onde elas entendem que conseguem alcançar alguma coisa. Queridos, o Evangelho quer nos trazer de volta para a realidade. Tire sua máscara. Tire sua máscara. Se Deus olhar para dentro de nós, o que Ele vai enxergar? Essa oração do fariseu faz dele aquilo que nós diríamos um cristão. Ele não era cristão, mas um homem de Deus, que é semelhante a um homem cebola. Você já ouviu falar no cristão cebola ou no homem cebola? Quem é o cebola? O que é uma cebola? A cebola é um conjunto de cascas que tem uma forma, mas que quando perdem as cascas são vazias. Pega e corta uma cebola no meio e vai olhando o que é a cebola. Uma coleção de cascas, uma enrolada na outra que ganha uma forma, ganha uma aparência, mas é só casca. E é uma casca que fede. E é uma casca que faz chorar. Ela até tempera. Mas cebola é um conjunto de cascas. Tira uma casca. Tira outra. Tira outra. Tira outra. Ao final das cascas, a sua mão estará vazia. Muitas pessoas vivem assim com Deus. Um conjunto de cascas. A máscara que eu uso quando eu estou na igreja, a casca que eu uso quando eu estou na firma, a casca que eu uso quando eu me relaciono com as pessoas, a casca que eu uso aqui, a casca que eu uso ali. Esse conjunto de cascas dá uma forma, dá uma aparência, mas as pessoas continuam vazias. Jesus quer mexer lá na nossa essência, quando conta essa história para nos dizer, Deus está abrindo os braços para aqueles que ao invés de abrir os braços, batem no peito. Deus diz que tem lugar para receber aqueles que dizem, eu preciso ser recebido, porque sem ti eu não sou nada. Pastor Mark Driscoll, ele fala numa definição do Evangelho o seguinte, a religião diz que tem dois tipos de pessoas, gente boa e gente má. A redenção diz que tem dois tipos de pessoas, arrependida e não arrependida, porque todas as pessoas são más. O que o Evangelho nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? A religião nos leva a perceber e a entender e quem sabe até imaginar a vida da seguinte maneira. Existem dois tipos de pessoas, as que estão com Deus, que são as boas, e as que não conhecem a Deus, que são as más.
Normalmente, qual é a característica das pessoas boas? As pessoas boas são aquelas parecidas comigo e com você, né? Se tiver um sobrenome alemão, então, filé. Essas são as pessoas boas. Tem sobrenome, tem história, canta no louvor, é pastor, prega, é líder de ministério. É uma pessoa muito educada. É uma pessoa muito boa. Pessoas boas. A religião nos ensina isso. E se a gente parar para pensar, se fosse até fazer uma pesquisa aqui, a gente prega toda hora sobre isso. Mas o que acontece? Se eu fosse parar para perguntar para você o que te salva, como você alcança a salvação? Muitos ainda diriam, se eu for uma boa pessoa, se eu fazer as coisas de uma maneira certa, e também se aceitar Jesus, aí eu sou uma boa pessoa e eu sou salvo. A religião nos diz que tem os bons e tem os maus. Mas sabe qual é a grande realidade da nossa vida? Todos nós somos maus. O que Jesus tentava mostrar é que o fariseu vivia com a visão de que o mundo era separado entre os bons e os maus. Os da igreja e os de fora. Os que eram corretos e os que não eram. Os bons achavam que podiam falar mal dos maus. Os bons enxergavam erro nos maus. Os bons, inclusive, se alegravam das suas orações porque não eram que nem os maus. E Jesus diz, esse aqui tenta conversar comigo, mas a oração não passa do teto. Mas tem um outro tipo de pessoa, que é aquela que diante de mim entende, eu sou mau. Eu não mereço, Senhor, mas eu aceito teu amor. Liberte-se nessa noite, meu querido, da falsa compreensão de quem Deus é e de quem você é. Pare de lutar, pare de criar tuas cascas e comece a entender que não é assim, tem o bom e tem o mal. Mas é de entender, todos somos maus. A diferença é que existe o mal que se arrepende e o mal que continua achando que é bom. Ou o mal que nem pensa sobre o assunto. Nós vivemos um tempo em que nós viemos para a igreja muitas vezes por entretenimento. Palavra boa é a palavra que faz eu dar umas boas gargalhadas. Culto bom é aquele que me enche, é aquele que me toca, é aquele que diz que Deus vai cuidar das minhas feridas. Culto bom, palavra boa, mensagem boa no YouTube, é aquela que está me dizendo, você é precioso, você tem um valor tremendo, ai como você é especial. O Evangelho convida a mim e a você a dizer, eu sou pecador. Eu não mereço. Eu não deveria estar aqui. Deus, Ele nos ama não apenas como nós somos. Muito mais, Deus conhece como nós somos. E exatamente por isso que Deus sabe como eu e você somos, que você pode reconhecer a sua impotência, a sua carência, a sua miséria. Um santo não é alguém que é bom, mas é aquele que experimenta a bondade de Deus. É aquele que experimenta o quanto Deus é bom. Nessa noite o convite para você é: você entende quem você é diante de Deus? E quem sabe é dia de você se entristecer na presença do Senhor, batendo no peito e dizendo, Deus, eu não consigo. Quem sabe é dia de você vir para a ceia não dizendo mais uma vez, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus cuida dos meus problemas, mas dizer, Deus, eu sou um problema. Eu preciso do Senhor. Tem uma frase que diz assim, das ruínas Deus constrói templos. Quando nós nos colocamos diante de Deus em ruínas, Ele faz templos onde Ele pode entrar, habitar
está presente. E nessa noite o convite é para você. Seja para dizer: Deus, perdão. Perdão porque tantas e tantas vezes eu entendo que estar diante de Ti é pelo que eu faço, é pelo meu direito, é pelo que mereço. Perdão, Senhor, porque na Tua presença muitas vezes eu entendi que eu era bom. Ou quem sabe de dizer: Deus, eu não mereço mesmo. Para você que entende que não é digno, Deus nessa noite está dizendo: eu estou te ouvindo. Eu estou te recebendo. O meu poder pode mudar a tua vida. Enquanto nós não reconhecermos que diante de Jesus nós encontramos tudo o que precisamos, nós estamos andando na estrada errada. Nessa noite, escute a voz de Jesus dizendo: se você entende quem você é e se entende como um pescador, lança fora as máscaras, lança fora a justificativa, lança fora a aparência e entende que eu morri por você na tua essência. Entende que eu morri por você nesse íntimo pecador que você tem. E foi para isso que eu vim te salvar. Mas tem uma frase que diz assim: nenhuma criancinha é capaz de colorir mal. Você já viu desenho de criança? Não tem um colorido feio. É bonito. É sincero. Não é para mostrar algo para os outros. É simplesmente como ela faz e como ela é. Nenhuma criancinha é capaz de colorir mal. Da mesma maneira, nenhum filho de Deus é capaz de fazer uma oração ruim. A oração que não passa do teto é aquela que está no que nós conseguimos fazer. A oração que Deus recebe vem de um coração que diz: Deus, eu não consigo, mas eu preciso de Ti. Eu sei a minha condição. Eu sei que eu sou mau. E nessa noite eu quero te dizer: sem Ti eu não sou nada. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.